A Revolução Russa foi um período de conflitos iniciado em 1917, que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando uma miséria. Além disso, o governo absolutista do czar Nicolau II desagradava o povo que queria uma liderança menos opressiva e mais democrática. A soma dos fatores levou a manifestações populares que fizeram o monarca renunciar. A revolução compreendeu duas fases distintas. A primeira revolução de fevereiro a março de 1917 e a segunda revolução de outubro a novembro de 1917 pelo calendário ocidental. Numa das greves em Petrogrado, atualmente São Petersburgo, então capital do país, Nicolau II toma a última das suas muitas decisões desastrosas. Ordena aos militares que disparem sobre a multidão e contenham a revolta. Parte do exército, sobretudo os soldados, apoiaram a revolta. A violência e a confusão nas ruas tornam-se incontroláveis. Em 15 de março de 1917, o conjunto de forças políticas de oposição, os liberais, os burgueses e socialistas, depuseram o czar Nicolau II, dando início à Revolução Russa. Czar, sua esposa e filhos foram executados simultaneamente. No final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo, com 22 bilhões de quilômetros quadrados, e abrigava uma população de cerca de 160 milhões de habitantes, composta de dezenas de povos com línguas e costumes próprios. O regime político era a monarquia absolutista, e todo o poder se concentrava nas mãos do czar. Ele nomeava e demitia ministros conforme sua vontade, censurava jornais e revistas e decidia em nome da nação. De 1613 a 1917, o Império Russo foi governado pelos czares da dinastia Romanov. O czar e sua família, a nobreza, os boiardos e o clero ortodoxo possuíam enormes privilégios e eram donos da maior parte das terras russas. A maioria da população do Império vivia no campo. Uma parte desses camponeses era formada por arrendatários. Já a maioria deles, os mujiks, eram explorada por seus senhores. Pagava ao governo altos impostos pelo uso da terra e por isso viviam na pobreza. Eram eles os mais atingidos pelo analfabetismo, pelas doenças e pelas crises de fome que assolavam o país com frequência. Por isso, na história da Rússia imperial, ocorreram várias rebeliões camponesas. A maior delas foi a rebelião Pugachev, de 1773 a 1775, que só foi derrotado pelo exército czarista depois de muita luta. Em resposta à pobreza e à opressão czarista, os camponeses migraram do campo para as cidades. Entre 1863 e 1914, a população urbana da Rússia mais que triplicou. Passou de 6 milhões para 18,3 milhões de habitantes. Nas cidades, esses trabalhadores buscavam emprego nas indústrias. Na segunda metade do século XIX, o Império Russo estava se industrializando, graças à entrada de capitais estrangeiros como os alemães, franceses e belgas, e a mão de obra farta e barata vinda do campo. A industrialização
era impulsionada também pela exploração do petróleo, pela produção de aço e pela construção de ferrovias, entre as quais a Transiberiana. No governo do czar Nicolau II, de 1894 a 1917, o capitalismo russo continuou se desenvolvendo e surgiram centros industriais em cidades como São Petersburgo, Moscou e Kiev. Nas fábricas, porém, os salários eram muito baixos, os riscos de acidentes eram altos e a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. Reagindo a isso, o operariado russo promovia greves e passeatas. Essas manifestações, no entanto, eram reprimidas, sempre com muita violência, pela polícia czarista. Esse contexto opressivo facilitou a entrada de ideias socialistas nos meios operários e intelectuais da Rússia. No século XIX, em meio às lutas do operariado europeu por melhores condições de trabalho e de vida, dois pensadores alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, criaram uma corrente dentro do socialismo, a qual eles próprios deram o nome de socialismo científico. As principais ideias dessa doutrina, também conhecida como marxismo, estão contidas em duas obras, O Capital e o Manifesto Comunista. A doutrina marxista propõe a transformação da sociedade, visando a repartição da riqueza e uma maior igualdade social. Opõe-se ao liberalismo, critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classes. O ambiente de grande revolta e pobreza e as traduções das obras de Marx para o russo facilitaram a penetração do socialismo no país. Com base nelas, intelectuais e operários russos organizaram vários grupos políticos de tendência socialista, que em 1898 se juntaram para formar o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido foi duramente perseguido, sendo logo desmantelado pela polícia do czar, que prendeu vários de seus membros. Porém, seus principais líderes, Vladimir Lenin e Levi Brostern, deixaram a Rússia e voltaram a se organizar no exterior. Havia, no entanto, divergências internas entre os socialistas russos. Essas divergências ficaram evidentes durante um congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, realizado em 1903. A maioria dos presentes votou nas teses de Lenin e, por isso, foram chamados de bolcheviques. Em russo significa maioria. Já seus opositores ficaram conhecidos como mencheviques. Em russo significa minoria. Indiferente à situação de penúria de seu povo, o governo da Rússia se envolvia em disputas imperialistas. Em 1904, entrou em guerra contra o Japão pelo controle da Manchúria, região rica em minérios situada no nordeste da China. Os efeitos do conflito sobre os mais pobres e os baixos salários pagos aos trabalhadores levaram à explosão de uma revolta operária em São Petersburgo. Em um domingo de 1905, operários em greve e suas famílias caminharam desarmados pelas ruas de São Petersburgo, cobertas de neve em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo czarista, com um abaixo-assinado para ser entregue ao czar. O documento não chegou a ser entregue ao czar, pois ele mandou que seus soldados atirassem contra a multidão a queima-roupa. Muitos manifestantes foram mortos e milhares deles ficaram feridos. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Populares reagiram ao Domingo Sangrento, promovendo uma série de greves e revoltas. A mais famosa delas foi a Revolta dos Marinheiros do Encouraçado.
contra os castigos corporais e a fome a que eram submetidos na marinha czarista. A onda de rebeldia culminou com levantes populares organizados pelos sovietes. Enquanto isso, a Rússia era derrotada na guerra contra o Japão e o czarismo saía do conflito desmoralizado. Pressionado pelo povo, o czar convocou a Duma, uma assembleia composta de deputados eleitos pela população, mas logo em seguida, vendo-se fortalecido, dissolveu a Duma e voltou a governar de forma autoritária. O povo culpava o czar Nicolau II pelas sucessivas derrotas e pela permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Uma onda de protesto com saques a armazéns e lojas se alastrou pelo país. Em 23 de fevereiro de 1917, no calendário juliano, tecelãs e operários de São Petersburgo marcharam em direção ao prédio do governo. Muitos soldados do exército czarista também se juntaram aos rebeldes e, unidos a eles, invadiram o Palácio de Inverno, derrubaram o imperador e proclamaram a república, formando assim um governo provisório. Entre os principais desdobramentos da Revolução Russa, podemos citar algumas características. Apresentou aos cidadãos e às nações a possibilidade de opção por outro sistema político-social. Garantiu igualdade de direitos às mulheres. A Constituição de 1918 garantia à mulher o direito ao divórcio, à herança, à educação e à formação profissional, o mesmo salário que o homem para empregos iguais, acesso a todos os postos de trabalho e direitos políticos iguais. Estimulou governantes europeus a cederem aos trabalhadores condições de vidas mais saudáveis e mais dignas, até mesmo para evitar a propagação das ideias vindas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre esses direitos, podemos citar o direito à assistência social e à previdência. Favoreceu as lutas pelas independências em vários países da África e da Ásia. Influenciou os movimentos operários de várias partes do mundo, inclusive do Brasil. Vários líderes operários brasileiros da Primeira República, de 1889 a 1930, aderiram ao comunismo. Dando fim, então, à Revolução Russa de 1917. Nesse momento, agradeço a cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, aperte o sininho para as notificações chegarem até você. Ajude-me a propagar o meu canal. Canal Professor José Carlos Cobra. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!